Olá, estamos de volta agora com o quadro Saber Direito Responde. Esse quadro Saber Direito Responde finaliza nossa jornada de estudos ao longo da semana em que estudamos o crime de lesões corporais. Agora eu vou responder às dúvidas dos alunos. Aqui no estúdio nós temos a Letícia, que é estudante de Direito. Tudo bem, Letícia? E temos o Frederico, que é um estudante de Medicina. E por que um estudante de Medicina, né, gente? O Direito nós já entendemos, mas o estudante de Medicina, ele veio trazer dúvidas específicas dessa atividade profissional que tem em muitos pontos coincidência ou interesse ou mesmo nos satisfaz do ponto de vista do direito na matéria lesão corporal. Então é isso, eu vou perguntar primeiramente para a Letícia. Letícia, quais dúvidas ainda te restaram depois da aula? Professora, como é que se mede o grau de lesão da vítima? Certo, bem, a lesão corporal, ela é graduada na lei, né, com as lesões graves, gravíssimas, que na verdade estão inseridas ali como lesões graves no parágrafo 1º e 2º do Código Penal, e nós já entendemos que cada uma tem uma qualificação diferente, portanto um grau de gravidade dessa lesão. Quando não conseguimos enquadrar a lesão em nenhuma dessas hipóteses, é que nós teremos a lesão leve. Então, nós podemos graduar entre leve, grave e gravíssima, sendo certo que, se não enquadrarmos nas hipóteses trazidas pelas qualificadoras, nós temos uma lesão leve. E isso necessariamente é constatado e, portanto, determinado por um médico legista. É preciso fazer um exame, né? Daí essa proximidade do crime de lesão corporal com a área médica. Então, agora nós vamos buscar dúvidas de internautas que participaram desse Saber Direito Responde. Vamos ver qual a dúvida que nós temos aqui. Meu nome é Amanda Valença, eu estou no 5º semestre de Direito na Universidade de Brasília. Professora, no caso de um médico que não atende uma pessoa que está passando mal num avião, por exemplo, ele vai responder por qual crime? Muito interessante a pergunta da Amanda, nos conduz a um esclarecimento que realmente se faz necessário. Porque nessa situação, né, nós vimos durante o nosso curso que muitas vezes o médico não atendendo, ele, no caso de emergência, ele poderia sim incidir em crime, né? Mas é importante esclarecer que muitos acreditam que o crime será sempre o crime de omissão de socorro, que está lá previsto no artigo 135 do Código Penal. E não, quando, na verdade, se esse médico tinha o dever de atender, e ele terá esse dever de atender quando se tratar de uma emergência, ele então incidirá nos possíveis resultados. Ou seja, se aquela pessoa que está ali se sentindo mal num avião, tendo um médico ali presente, ela não for atendida por esse médico e ela tiver um agravamento da situação de saúde, isso vai caracterizar uma lesão corporal, né? Agora, é importante também chamar a atenção que dentro de um avião, as condições de atendimento do médico, podemos dizer, é nenhuma, né? Ele não tem condições de fazer diagnóstico seguro ou mesmo de iniciar ali determinados procedimentos para garantir, né, a saúde dessa pessoa. Então, esse é o momento que, na verdade, o profissional médico menos tem que temer esse atendimento. Ele tem que fazer o que estiver ao seu alcance. E, na verdade, na minha opinião, como nós não podemos nunca determinar se aquilo é uma emergência ou não, ou se teremos uma gravidade até mesmo ponto de morte, eu sempre aconselharia os médicos que têm que fazer esse atendimento em voo a descer a aeronave, porque essa é a única forma segura da gente garantir a saúde de alguém. Então, vamos lá, vamos voltar agora com o Frederico. Frederico, qual a sua dúvida? Minha dúvida em relação é muito prática. Quando eu recebo um paciente no consultório ou na situação de emergência que tem sinais claros de lesão corporal, como eu, enquanto médico não perito numa emergência ou no consultório, devo proceder frente a esse caso? Muito interessante a sua dúvida, porque isso também é recorrente na vivência, na experiência dos médicos, né? E é comum realmente você observar determinadas lesões que te dão indício de crime. E, obviamente, você antes vai ter uma conversa, né? Se for uma pessoa adulta, né, uma pessoa consciente, você vai colher informações com ela. Se se tratar de uma criança, ou às vezes até mesmo de um idoso, o seu procedimento aí vai distinguir. Porque, no caso, por exemplo, de você perceber que o seu paciente é vítima de crime,
O artigo 66 da Lei de Contravenções Penais, se nós formos fazer uma leitura interpretativa, ele está dizendo que você tem que fazer a denúncia para a autoridade competente. Agora, como fazer essa denúncia, muitas vezes, é que é o problema, que é a questão. Se você entende que naquele setor, naquele hospital ou clínica que você atende, você não tem essa estrutura, você pode procurar diretamente a autoridade competente, que, via de regra, a princípio, é o próprio delegado de polícia, mas, principalmente na hipótese de criança e de idoso, poderia ser o Ministério Público também, né? Então, no caso, por exemplo, de uma criança, você percebe uma lesão, principalmente quando você colhe as informações com a mãe. E aí você vê a incompatibilidade entre a história contada e a lesão que você está vendo. Neste caso, você vê que não adianta advertir a mãe, né, se eventualmente for ela mesma a causadora ou o responsável que esteja ali com essa criança. Então, o que vai acontecer é que você pode e deve, ainda mais tratando de uma criança, procurar essa autoridade. Como eu disse, se no estabelecimento em que você está atendendo não viabilizam facilmente isso para você, você pode pessoalmente procurar, seja o delegado de polícia, mas eu preferiria o Ministério Público, né, no caso da criança, da infância, no caso do idoso, também a promotoria do idoso, mas você veja que, de qualquer forma, de alguma forma, ainda que fosse por denúncia anônima, seria bom você fazer, né, essa representação desse fato que você constatou, tá? Bom, obrigado. Muito bem, vamos ver mais uma dúvida aqui, né, de alunos que participaram pela internet, pelo WhatsApp do nosso programa. Eu me chamo Felipe Rocha e sou estudante do 5º semestre de Direito da Universidade de Brasília. E gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Qual é a diferença, na prática, da lesão corporal qualificada pelo aborto do aborto qualificado pela lesão corporal? Felipe, essa é uma boa pergunta mesmo, né? Porque é muito comum existir a confusão, existir a dúvida. Na verdade, a dúvida ela acontece para quem está tomando ciência deste evento. Sabe-se que teve lesão corporal e sabe-se que teve aborto. Então, o diferencial, poderia dizer assim para você, a diferença é que está capitulado a lesão corporal qualificada pelo aborto lá no crime do artigo 129 e, no caso, o aborto majorado pela lesão corporal está lá no artigo 127, conjugado com 125, mas não é isso. Na situação fática, nós temos que aprender a diferenciar e o que nos vai guiar aí nesse sentido é identificarmos o dolo do agente. Só que o dolo do agente nem sempre é declarado, via de regra não é. Então, é pela maneira como ele age que nós podemos deduzir. Por exemplo, nós tivemos uma decisão no STJ, né, de um agressor que, se declarando ali na conduta de uma lesão corporal que acabou ocasionando um aborto, teve a reversão dessa capitulação no sentido de enquadrar como aborto majorado pela lesão, tendo-se em vista que todas as agressões que foram cometidas ali, aplicadas no abdômen, no ventre daquela mulher. É como se o tribunal dissesse assim, não estou acreditando, tá? Porque se você quisesse causar uma lesão sem, né, que isso pudesse trazer risco do aborto, você teria possivelmente provocado lesões em outros locais. E ainda que atingisse eventualmente, né, a barriga daquela gestante, você não teria focado na barriga da gestante. Então, é como se o tribunal dissesse, eu não acredito em você, na verdade essa hipótese me parece mesmo de aborto, porque me parece pela sua ação que você queria era o aborto. E daí, inclusive, nós temos uma situação bem mais grave da pena, né? Porque lá essa pena vai ser maior do que a pena que estava prevista no crime de lesão corporal com essa qualificadora. Então, agora nós vamos direcionar a pergunta aqui no estúdio. Voltamos aqui com a Letícia. Professora, qual é a implicação da lei da palmada nas lesões corporais? Nossa, Letícia, essa é uma reflexão que merece atenção mesmo. Sabe por quê? Porque, na verdade, a lei da palmada, ela faz uma alteração no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo, então, inserir ali uma condição a ser visando resguardar a criança, efetivar uma proteção, dizendo, então, que a criança e o adolescente, eles não podem ser submetidos a certos atos, como, por exemplo, né, uma lesão, que vai coincidir com a lesão corporal,
ou um castigo físico, né, entre outras coisas, como a humilhação. Então, veja bem, no que pertine aquilo que coincide com a ideia de lesão corporal, eu te diria que, na verdade, a implicação, ela é no acompanhamento da noção de que nós não devemos provocar lesão em ninguém. É que na educação das crianças, vejam bem, observem isso, na educação que damos para as crianças, nós estamos vindo de uma tradição em que dar palmada, vamos ser sinceros, bater no filho era uma ferramenta, um instrumento de educação. E o que a lei da palmada fez foi justamente ao criar, né, ao trazer isso registrado na legislação, dizer, olha, aqui na nossa sociedade não queremos mais que as crianças sejam educadas dessa forma. E com isso, então, você vai ter, a consequência não é de nenhum agravamento, é que você vai ter uma tolerância menor do Estado todas as vezes que, sob a desculpa de estar educando, os pais abusarem dessa violência física. E, como eu disse nas nossas aulas, né, a questão do tapa, se a gente falasse de palmada, a palmada de verdade, a palmadinha, ela não deixaria marca e ela, portanto, não provocaria lesão. Então, nós vemos aí que a observação do legislador é para coibir aquele ato que é agressivo e que, na verdade, causa a lesão. E não podemos dispensar que, eventualmente, até mesmo as palmadas, eu falo que nem sempre o problema está no que dizemos, mas em como dizemos, né? Então, muitas vezes essa palmada, ela pode ser educativa mesmo, mas ela pode também estar causando, apesar de não caracterizar a lesão, a dita humilhação e exposição dessa criança, né? Então, é isso. Muito bem. Nesse momento, nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos rapidamente. Voltamos, então, para dar continuidade ao Saber Direito Responde. Agora eu gostaria de ouvir a dúvida do Frederico, nosso estudante de medicina, que deve ter refletido muito, né, depois das nossas aulas. Uma dúvida que eu tenho desde que eu fui inserido no sistema de saúde, vendo as condições em que os pacientes são atendidos e se faz o atendimento médico, eu tenho uma dúvida em relação a até que ponto que as condições, o contexto de saúde podem ser, que levem a uma lesão corporal, podem ser imputadas como responsabilidade do médico de plantão e se isso tem algum agravante ou atenuante em relação a, porventura, acusações que aconteçam a esse médico. Ok, muito interessante, muito importante também, até para orientar os profissionais, não apenas os médicos, como os profissionais de saúde de uma forma geral. Veja bem, o médico, ele vai caracterizar a lesão corporal, no caso aí, como ela possivelmente será culposa, nós não a qualificamos. Então, quando a lesão é culposa, não importa se ela é leve, grave ou gravíssima, tá? Então, seja lá qual dessas lesões, para que isso seja caracterizado, a partir do momento que estamos admitindo que é uma culpa, nós temos que identificar a negligência, a imprudência ou a imperícia. Só que, diante de certas condições estruturais no atendimento da saúde, realmente o médico pode ficar limitado na sua atuação, né? E isso tem que ser verificado na perícia. A perícia, muitas vezes, ela não vai apenas dizer para a gente que tenha lesão para poder nos trazer a materialidade do delito, quando esse médico é acusado. Ela tem que se preocupar, entre outras coisas também, se era exigível agir de outra forma diante da ação que teve esse médico. Então, gente, é muito importante esclarecer que nem todo resultado aí, que seria uma lesão, ou seja, uma ofensa à integridade corporal e à saúde das pessoas, que é ocasionada no atendimento médico, resulta de erro. Nós temos aquelas situações que é uma consequência natural, porque na área médica, né, nós trabalhamos preferencialmente aí com a ideia de meio e não de resultado, desde que o médico faça tudo o que ele tinha que fazer, né? Ele, ainda assim, tendo um resultado de lesão, ele não será processado e muito menos condenado por isso. Agora, quando ele deixa de fazer o que ele deveria fazer, ou até mesmo usa de um recurso,
né, que é uma improvisação, sendo que isso era a única condição que ele tinha, também levamos em consideração, né, a qualidade dessa decisão dele. Então, isso tem que ser visto de perto, com muita minúcia, porque nem sempre resultará da má atuação do profissional, mas sim, né, a questão da estrutura. Ela é extremamente determinante, porque nós temos muitos casos, né, de falta de estrutura que obrigaram os médicos a deixar de fazer ou fazer de uma forma pior, justamente porque não existia a estrutura. Então, nós vamos agora passar a pergunta para outro participante externo. Vamos lá. Lesão corporal praticada entre moradores de uma república de estudante pode caracterizar violência doméstica? Muito bem, Felipe. É uma dúvida interessante, porque isso não fica claro. No estudo que nós fizemos do parágrafo 9º, quando você, lá do crime de lesão corporal, quando você lê o parágrafo 9º, que ele que vai definir a condição, a circunstância que vai caracterizar a lesão corporal no ambiente doméstico, ele fala para a gente, né, daqueles sujeitos, o ascendente, descendente, irmão, companheiro ou cônjuge, ou pessoas com quem convive ou tenha convivido, ou aqueles em que você tem uma relação de habitação, né, ou mesmo de estar recepcionando essa pessoa na sua residência, você veja que das últimas hipóteses aí que aparecem, nós vamos ter a questão do coabitar. E é indiferentemente de você ter aquela relação que foi descrita anteriormente. A República é um bom exemplo para isso, inclusive. Porque na República, as pessoas, por interesses cada um, né, movido pelos seus próprios interesses, vão reunir pessoas que não têm vínculo familiar, que não necessariamente convivam num nível, né, de intimidade, além do necessário ali dentro daquela residência, mas eles estarão envolvidos num ambiente ali que é considerado doméstico, justamente porque estão confinados entre quatro paredes. E como eu já observei, essa é uma das grandes preocupações do legislador, aquilo que as pessoas passam a ter coragem porque não estão diante dos olhos de terceiros, né? Então, vamos aqui mais uma pergunta aqui no estúdio, vamos falar com a Letícia. Você tem mais pergunta, Letícia? Sim. No caso de rompimento de barragens, como é que fica a responsabilidade criminal? Então, nós no direito penal falamos, né, que a responsabilidade penal ela é sempre subjetiva. Nós já temos exceções, né, no direito penal ambiental, mas de qualquer forma, quando você visualiza aí o acidente, né, ou a catástrofe, ou aquilo que vai resultar em lesões corporais e até mesmo morte de, inclusive, muitas pessoas, a pergunta que surge é, existe crime nisso? Né? Quem que vai responder por isso? Ou isso é uma fatalidade? Não. No caso que você citou, não é um fenômeno da natureza. É algo que, do ponto de vista do direito, é exigível que aquilo fosse evitado. Não podemos admitir isso como normal. Anormal, pode ser que rompa, pode ser que não rompa, né? Não é isso. Nós exigimos a garantia de segurança. E só um acidente realmente poderia justificar, né? Então, diante dessa situação de uma previsibilidade ou da ausência de cuidado, nós responsabilizaríamos criminalmente, não pelos crimes ambientais eventualmente caracterizados, mas por cada lesão, por cada morte, nós teríamos que verificar quais são as pessoas ou quais foram as pessoas responsáveis por garantir aquela segurança e por permitir de alguma forma, nem que seja por omissão, que caracterizaria ali, né, a omissão imprópria num crime comissivo, tá? Que elas teriam então que garantir que o funcionamento e a segurança daquela barragem estão atendendo às situações reais e concretas, né? Ou seja, porque não esperássemos nunca que ela se rompesse. Esses sujeitos que se responsabilizam, nós temos que identificá-los, eles são responsáveis criminalmente pelo resultado, lesão corporal ou até mesmo morte. Então, agora, gente, eu vou direcionar a nossa pergunta novamente para o público externo, porque o pessoal está com cada pergunta que eu vou te falar. Vamos lá. Os empregados domésticos podem ser vítimas de violência doméstica e familiar na casa dos seus patrões durante o trabalho? Amanda, pode.
pode demais, né? Eu disse aí na outra resposta que nós demos aqui, que da leitura do parágrafo 9º, né, nós temos aí as situações em que as pessoas não têm grau de parentesco, não têm outros relacionamentos, né, de convivência mais íntima, mas eles coabitam. E, às vezes, o empregado doméstico coabita com seus patrões, né? Então, se essa pessoa sofrer uma violência, e veja que eu estou falando de um empregado, pode ser um empregado homem, pode ser um empregado mulher, nós estamos falando do patrão, que pode ser o patrão homem, o patrão mulher, não importa, né? Qual seja a conjugação que nós fizermos assim. Vai incidir no parágrafo 9º, sim, da violência. Nós temos decisão nesse sentido já em instâncias superiores. Agora, é importante lembrar o que foi dito na aula. Se essa pessoa da lesão corporal, essa vítima, for uma mulher, uma empregada doméstica, por exemplo, é a violência doméstica, mas é a violência doméstica e familiar lá da Maria da Penha. Isso também já temos entendimento sobre isso. Então, é preciso verificar o caso concreto, mas por ser mulher e estar num contexto de violência doméstica, possivelmente esse caso vai se enquadrar não na qualificadora ou as majorantes ali tratadas no crime de lesão corporal, mas com as proteções trazidas pela Lei Maria da Penha especificamente para as mulheres. Então, eu vou passar agora a nossa dúvida aqui do Frederico. Frederico, fica à vontade. É uma dúvida em relação aos procedimentos hospitalares que gerem mau resultado. Nesse caso, até que ponto eu posso considerar uma complicação inerente ao procedimento e a partir de que momento que eu considero isso uma negligência, uma imprudência ou imperícia e se assim classificado, quem tem a responsabilidade de levar adiante essa queixa? É o médico, é o chefe do serviço, o próprio paciente? Ok, muito bem. O raciocínio, né, ainda mais nesse tipo de lesão praticada por profissional no exercício ali da sua profissão, ele é basicamente o mesmo. Nós precisamos verificar como ele conduziu aquela intervenção, no caso do médico, a intervenção médica, como foi conduzida, como se exigia que ele fizesse e como de fato ele fez. Quando você fala complicação, você, na medida que você coloca essa ideia, você já traz aqui para mim uma presunção de que tinha tudo para não dar nada errado, mas alguma coisa deu. E esse resultado, que muitas vezes vai caracterizar uma lesão corporal, não necessariamente é crime. Porque se for algo muito característico do organismo daquela pessoa, e a literatura médica nos informa, né, quando é que nós podemos admitir como normal não porque seja desejado, mas normal porque é possível, um resultado, né, de uma complicação na saúde e até mesmo morte, tá? Inclusive, nós somos orientados, enquanto indivíduos, cidadãos, né, enquanto pacientes, que todo ato médico tem um risco inerente a ele, incluindo a morte. Por quê? Porque não depende só do ato do profissional. Depende de como esse organismo vai reagir. Então, o que se investiga aí é a mesma coisa, como o médico pratica esse ato, o que exigimos dele e o que ele fez, sendo uma fatalidade quando, apesar de todos os esforços dele, ainda assim o resultado é o pior, é a lesão ou é a morte. Certo? Vamos passar a pergunta, então, para o nosso público externo. Como pode ser feita a prova de incapacidade para ocupações por mais de 30 dias de vítimas que não retornam para o exame complementar? Então, Felipe, boa reflexão. Boa reflexão, porque isso apareceu na nossa aula. Eu até fiz o comentário, né, sobre a atuação, as reflexões feitas pela doutrina. Tá? Nesse caso, que é a hipótese do parágrafo 1º, inciso 1, tá, em que necessariamente o segundo exame, chamado complementar, teria que ser realizado a partir, depois do 30º dia, contando o início lá no dia do crime, e ele não acontece, nós não teríamos aí um prejuízo absoluto para a compreensão, a classificação, né, ou a qualificação do crime de lesão nessa qualificadora do parágrafo 1º.
se tivermos outros meios de provar, de demonstrar a condição que ele realmente vivenciou após 30 dias. Podendo ser um exame indireto, seja porque o legista depois vai examinar outros documentos que foram produzidos em razão daquela lesão, como atendimento médico, né, hospitalar, seja, no caso, então, que o Código de Processo Penal permite, né, com a prova testemunhal suprindo a ausência, né, daquela condição de se realizado o exame de corpo de delito complementar. Bom, estamos chegando já ao final do Saber Direito Responde. Eu agradeço a presença da Letícia, estudante de Direito, do Frederico, que é estudante de Medicina, dos nossos 2 alunos que apareceram ali, né, nas gravações externas, a Amanda e o Felipe, e agradeço a atenção de vocês por acompanharem esse curso ao longo de toda essa semana. Ficamos aqui, então, com mais um Saber Direito Responde. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.